pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai finalizar nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Semana que vem a gente já começa falando de Guerra Fria e vamos nessa, tá? Gente, só pra gente começar a aula um pouco pesado, só que é importante, né? A história tá aí pra gente não cometer os mesmos erros de antes, tá? Então, às vezes a gente tem que relembrar de coisas que infelizmente são tristes, né? E uma das coisas que mais marcou a Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, tá? O nazismo ele pregava uma ideia de raça superior, ou seja, a raça ariana, né, que seria a raça deles, seria uma raça superior a todas as outras. E essa ideia de eugenia, né? Eugenia significa essa ideia de superioridade de raça, né? De você limpar, vamos dizer, fazer uma limpeza étnica, né? Você tipo, eliminar as raças, entre aspas, inferiores, né? Porque não existe isso, mas era a ideia, entendeu? Então, essa ideia de você eliminar raças inferiores, né? Isso é eugenia e era uma das ideias do nazismo, tá? O Holocausto ele vai ser uma perseguição aos, entre aspas, inimigos da nação, né? Lembrando que o nazismo ele não pregava que eles defendiam a nação, mas que eles eram a nação. Quem criticava o nazismo era contra a nação. Então, essa perseguição a esses inimigos da nação, entre aspas, era algo muito importante para eles, tá? Só que os principais perseguidos, né, nesse momento vão ser os judeus, tá? Só que tem vários outros que vão ser perseguidos também, tá? Por causa que judeus, homossexuais, ciganos, negros, tá? Vários outros, né? Daí, no caso, inimigos da nação. Você pode colocar aí comunistas e tudo mais, tá? O pessoal mais da esquerda também eram muito perseguidos nesse, nesse período histórico, tá? Não que a esquerda também não vai perseguir, né? Com Stalin depois, mas daí é história para outra aula, tá? Mas aqui no nazismo eles vão perseguir diversos tipos de pessoas, só que os principais vão ser os judeus, tá? Vai ser decretada a solução final. A solução final já havia perseguição aos judeus na década de 30, só que depois da solução final eles vão passar a ser levados para campos de concentração, tá? E lá nos campos de concentração tem campos de trabalho, né? Que quem não era criança, quem não tinha deficiência e quem não fosse jovem trabalhava. Mas também trabalhavam de fome, tanto que trabalhavam e às vezes morriam de fome, de tanto que trabalhavam e comiam e não tinha comida, tá? Crianças muito pequenas, pessoas com deficiência física e idosos eram mortos na hora porque não tinha serventia, né, entre aspas, para eles. Aqui é a entrada de um campo de concentração mais famoso de todos, né, Auschwitz. Auschwitz é localizado na Polônia. Quando os nazistas invadiram a Polônia, eles vão criar Auschwitz. E Auschwitz vai ser o maior campo de concentração de todos, tá? Aqui na porta, né, ironicamente, tem uma frase em alemão, Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta. Só que isso é uma mentira, né, gente? Que as pessoas aqui trabalhavam e no fim de tudo elas morriam. Para as pessoas que tinham o final, né, decretado, aqui é um exemplo de uma câmara de gás. Eles enchiam essas câmaras de gás de pessoas, eles enchiam esse local aqui de pessoas, né? A maioria judeus, e trancava e daqui de cima saía um gás que matava essas pessoas. Depois que eles matavam essas pessoas, eles recolhiam os corpos
e jogavam nessas valas aqui, ó. Tudo isso daqui é corpos, tá, gente? Ao todo, mais ou menos 6 milhões de pessoas morreram com o Holocausto, só com o Holocausto. Com a guerra, Segunda Guerra Mundial em si, uma média de 50 a 70 milhões de pessoas morreram com a guerra. E dessas 50, 70 milhões de pessoas que morreram por conta da guerra, em média 6 milhões eram judeus, tá? Que a gente sempre lembre, né, desse momento histórico para que a gente não repita mais, tá? Vamos voltar agora um pouco para a guerra, né? Em 1941, até 1941, os Estados Unidos não tinha entrado oficialmente na guerra, tá? Os Estados Unidos só fornecia alguns materiais, né? Oferecia ajuda aos aliados, no caso a Inglaterra, basicamente sozinha, e a União Soviética. A França tinha sua resistência, mas estava muito fraca. Só que o que acontece? Os Estados Unidos estavam tentando ali acertar as contas ali com o Japão, só que o Japão, né, enquanto estava fazendo os acordos com os Estados Unidos, estava usando isso só como uma fachada, porque um ataque surpresa, os japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor, que ficou no Havaí, mas essa base era americana. Os japoneses vão fazer esse ataque surpresa. Em média, 2.000 pessoas morrem, não sei quantos navios americanos vão ser afundados nesse ataque, tá? Por conta disso, os Estados Unidos vai ficar muito bravo com toda essa situação, e aí os Estados Unidos se vê numa situação que ela vai ter que entrar na guerra, tá? Em 1941, os Estados Unidos vai declarar guerra ao Japão e consequentemente vai declarar guerra à Alemanha e à Itália, porque lembra naquela outra aula que eles faziam parte de um bloco, se declarasse guerra a um, declarava guerra a todos os outros, tá? Os Estados Unidos vai pedir ajuda ao Brasil, né, para ajudar na guerra. Nessa época, a gente estava sendo governado por um homem chamado Getúlio Vargas. Getúlio, ele era, vamos dizer, simpatizante do fascismo italiano, né? Só que o que vai acontecer? Getúlio vai virar para os Estados Unidos e vai falar assim: olha, eu até aceito entrar na guerra, mas vocês vão ter que me ajudar aí na construção de uma siderúrgica. Os Estados Unidos vai ficar meio assim, não sabe se ajuda, mas os Estados Unidos queria que o Brasil ajudasse. Os Estados Unidos vai ajudar na construção de uma usina nuclear aqui no Brasil, e a partir daí o Brasil vai entrar na guerra, tá? O Brasil vai entrar na guerra ajudando tropas americanas na Itália, invadindo a Itália, né? O Brasil vai fazer uma importante participação na Segunda Guerra Mundial, tá? E eu coloquei aqui o dia D, né, que eu vou explicar agora. O dia D foi uma operação militar, foi a maior operação militar de toda a história. Que os Estados Unidos, o Reino Unido e, se eu não me engano, o Canadá também participou disso, que foi uma invasão com várias tropas militares a partir da França, do norte da França, que eles iam invadindo, vão invadir no território da França, só que era um território já dominado pelos nazistas, e a partir daí eles iriam avançar até chegar em Berlim, tá? Coloquei aqui a imagem aqui para vocês entenderem a localidade. Eles escolheram aqui por conta da proximidade do Reino Unido,
se os Estados Unidos ia vir, o Reino Unido e os Estados Unidos iriam invadir a partir daqui. Com essa invasão aqui, na Normandia, eles iriam invadindo até chegar em Berlim. Berlim fica por aqui, mais ou menos. Tá? Lembre-se que a Alemanha tinha invadido a União Soviética. Então, a Alemanha estava com divisão aqui, ó, sofrendo guerras aqui, e agora vai ter que enfrentar o fronte aqui. E aliados, né, americanos também invadiram por aqui, junto com o apoio do Brasil, tá? Então, por aqui vai vir americanos e brasileiros e alguns outros povos também vão ajudar, e por cima americanos e ingleses, tá? Mas essa invasão aqui vai ser conhecida como dia D. Vai ser um dia muito importante para a guerra, porque a invasão vai ser devastadora. Então eles vão vindo arrastando tudo. Gente, olha quantos navios. Daqui é uma imagem, uma foto do dia D. Isso daqui são os americanos, ingleses e até outros povos também chegando. Olha quantos navios, tanques de guerra, caminhões, muita gente, sabe? E a partir daqui eles vão começar a invadir, tá? Só que apesar de todo aquele fronte ali vindo do oeste, quem vai fechar mesmo o Reich vai ser os soviéticos. Só que antes disso acontecer, aquela avançada que os aliados dão na Itália faz com que algumas pessoas da Itália vão ficar com aquele medo, né, de que quando os aliados chegassem eles fossem punidos. Então Mussolini vai ser traído, vai ser preso, e por conta disso depois a Itália vai passar para o lado dos aliados, tá? E que a Itália fala assim, olha, prendemos Mussolini, não temos nada a ver com isso. Os aliados vão falar assim, tá bom, mas agora vocês vão ter que entrar no nosso lado da guerra contra a Alemanha também. Então a Itália vai virar a casaca e vai começar a atacar a Alemanha. Então, a Alemanha vai perder a Itália como aliada. Então você vai ter a Alemanha encurralada por baixo por italianos e norte-americanos e brasileiros. A Alemanha vai estar encurralada do lado ocidental, né, pelo fronte do dia D, né, e vai estar encurralada pelo lado oriental, né, pelos soviéticos. Só que os soviéticos vão chegar primeiro em Berlim, tá? E os soviéticos vão cercar Berlim, né, o cerco soviético. Hitler vai ficando cercado, até que ele não vê outra saída, né? Hitler não queria que ele fosse pego, porque ele não queria que fosse exposto. Hitler vai cometer suicídio junto com a sua esposa, tá? Quando Hitler comete suicídio, né, os soviéticos tomam Berlim e a Alemanha se rende, e aí acaba o terceiro Reich, acaba a Alemanha nazista aí, tá bom? Só que o que acontece? O Japão ainda não se rendeu, tá? Continua a guerra no Atlântico, né, que é a guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Os Estados Unidos vai cercando o Japão não se rende, só que o Japão já estava perdendo a guerra, só que num ataque criminoso dos Estados Unidos, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Em Hiroshima vai promover 50 mil mortes, quase que na mesma hora, né, na cidade de Hiroshima. E depois, 3 dias depois, os Estados Unidos vai lançar outra bomba atômica
na cidade de Nagasaki. E mais ou menos 40 mil pessoas morrem na hora com a bomba atômica em Nagasaki. Tá? Aqui é um exemplo da bomba, né, Fat Man em Nagasaki. Isso daqui é um cogumelo gigante, gente. Isso daqui limpou uma cidade inteira. Imagina. Nossa, imagina a destruição disso, gente. Depois das duas bombas atômicas, o Japão vai se render, obviamente, né, gente? Quando o Japão se rende, acaba oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Vai ter a Conferência de Potsdam e aí vai ser decretado, né, o que vai acontecer depois da Segunda Guerra. A Alemanha vai ser dividida, né, vai ser dividida em 4, mas na verdade na prática vai ser dividida em 2. O lado ocidental, Estados Unidos, França e Inglaterra, que vão comandar essa região. Esse é o lado capitalista, né? E aqui a gente já começa a Guerra Fria. E o lado oriental, que é o lado comunista soviético, tá? Só que Berlim, mesmo Berlim, dentro do território soviético, Berlim, a cidade de Berlim vai ser dividida em 4 também. Aqui já é Berlim, que é uma ampliação de Berlim. E aqui, depois, em 1961, vai ser construído um muro que vai dividir o lado oriental de Berlim com o lado ocidental. E esse muro vai ser conhecido como Muro de Berlim. Mas daí é matéria para outra aula, tá? Então, a partir daí começa a polarização política entre comunistas e capitalistas, tá? E depois disso, a gente vai ver a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que é um órgão que visava, né, essa prevenção de novas guerras, tá? E até hoje a gente tem a ONU aí que interfere em algumas coisas, algumas políticas internacionais, tá? Gente, sei que foi corrido, infelizmente a Segunda Guerra merecia bem mais tempo, mas o tempo é esse. Gente, qualquer dúvida, eu tô aqui, manda no WhatsApp e é isso daí. Tchau, gente, com Deus.